Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Flávia, sou professora de Geografia da Unidade Contagem. E em parceria com o professor Pedro da Unidade Betim, nós elaboramos uma trilha pedagógica super especial para a segunda série do ensino médio. Vamos lá? A nossa trilha pedagógica tem o título Desenvolvimento Humano e os Objetivos do Milênio. Vocês devem ter assistido já a aula número 1 com o professor Pedro. E também acredito que vocês devem ter feito as atividades que nós elaboramos. Gostaram? Conseguiram comparar o IDH com o PIB? Agora nós vamos entrar na segunda unidade. Essa unidade que nós vamos ver é sobre o IDHM e o índice de Gini. Nós vamos tratar aí da realidade brasileira, que tem índices muito diferentes, muito diversificados entre as regiões. O IDHM é um índice que foi adaptado para o Brasil. Na verdade, a letra M significa município. Então, o IDHM foi calculado a partir das dimensões calculadas pela ONU. A ONU organizou os dados do IDH e faz uma comparação global entre os países. Já o IDHM foi adaptado para ver a realidade brasileira. Então, nós vamos ver aí agora uma imagem de uma das cidades do Brasil, um dos municípios que possui o maior IDHM, o IDHM de 0,862. Esse DHM, ele é considerado, ele é classificado como um índice muito alto. Já na própria imagem, nós podemos perceber o porquê desse alto índice. Nós vamos ver aí no primeiro plano da imagem muitas edificações com ruas largas, asfaltadas, fábricas e alguns prédios. No fundo da imagem, nós temos uma verticalização muito grande. É óbvio que essa cidade ela apresenta um alto índice de desenvolvimento humano, não só por esses elementos da paisagem, mas também pelas dimensões de uma longevidade mais alta, uma escolaridade também mais alta e uma renda per capita mais alta de sua população. A gente passando aí para a próxima imagem, nós vemos uma realidade totalmente diferente. É um contraste, né? E esse contraste nós podemos perceber nesses elementos da imagem. É a cidade de Melgaço, no estado do Pará, na região norte do Brasil. Tem um IDHM de 0,418, né? Cai aí pela metade esse número, o pior IDH do Brasil. A gente percebe nesses elementos da imagem trabalhadores, pessoas que estão andando nas ruas à procura de algo. Nós temos também pouca verticalização, na verdade nenhuma verticalização, né, gente? Casas, casebres, as condições precárias em relação à questão do asfaltamento e pavimentação, né, das ruas. Então, nós percebemos uma diferença muito grande em relação aos elementos da paisagem desse município. O IDHM ele foi calculado a partir do IDH elaborado pela ONU, mas aqui a gente consegue, né, a partir desse índice adaptado para o Brasil, a gente consegue ver a evolução desse IDHM. Apesar daquelas duas imagens, né, mostrar um contraste muito alto em relação ao município que tem o IDH, o pior IDH do Brasil, e o município com o melhor IDH do Brasil, a gente percebe nessa evolução temporal de mapas uma melhoria significativa a partir de 1991, passando pelo ano 2000 e também pelo ano de 2010, a gente percebe que o IDHM muito baixo deixou de ser presente nas regiões Centro-Sul, primeiramente no ano de 2000 e em 2010, né, algumas regiões, algumas pequenas regiões do norte do Brasil apresentam esse IDHM muito baixo. Isso é bom, óbvio que foi uma evolução boa, mas a gente ainda precisa de mudar bastante a nossa realidade. A gente percebe que
O IDHM na região Centro-Sul foi o que mais se desenvolveu. A gente tem também alguns municípios com o índice muito alto. Nessa região aqui apresenta alguns pontos azuis, vocês estão vendo? E esses pontos azuis, eles justamente trazem municípios com esse DHM alto, que tem uma maior longevidade, as pessoas vivem mais, as pessoas têm uma escolaridade maior e as pessoas têm uma renda também maior. É um país com uma dimensão territorial muito grande e que apresenta um contraste muito significativo entre a região mais ao norte e a região mais ao sul. Se vocês acessarem esse link aqui, vocês vão ver uma reportagem sobre o IDHM e essa evolução bem mais detalhada. Indico vocês entrarem depois nesse link. Também nós temos um atlas chamado Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Sabiam disso? Esse atlas ele foi lançado em 2013 com todos esses dados do IDHM. Então vocês podem digitar o nome da cidade nesse campo aqui, ó, por município. Vocês também podem digitar por região metropolitana ou também por estado, para saber qual é a realidade do IDHM por essas escalas. Na nossa atividade número 2, eu pedi para vocês acessarem esse atlas, tá? E elaborarem uma sequência de atividades a partir dos dados desse atlas. Beleza, galera? Esse atlas ele possui todos os dados e, obviamente, que a origem desses dados são referentes ao Censo Demográfico do IBGE. Voltando um pouquinho aqui, ó, esses 3 mapas, nós podemos perceber as datas, né? Que são dos censos. 1991, aconteceu um censo demográfico do IBGE no ano de 2000 e outro em 2010 também aconteceu outro censo demográfico. Esse ano estava previsto, né, mais um censo, porque o censo ele é aplicado de 10 em 10 anos. Esse ano, por causa da pandemia da Covid-19, nós estamos passando, justamente estou aqui nessa aula online, nessa aula ao vivo ou gravada, dependendo do professor que estiver utilizando essa aula. Nós estamos passando por esse momento grave no planeta e a gente não sabe como que o censo demográfico do IBGE vai acontecer e se ele realmente vai acontecer esse ano. Porque o censo é um serviço que o IBGE presta para o nosso país e envolve vários profissionais, várias metodologias, enfim. E o índice de Gini? O índice de Gini, ele é outro índice, ele foi criado por um matemático italiano com o próprio nome do matemático diz Conrado Gini. Por ser matemático, ele criou esse instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. E também o índice de Gini aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de 0 a 1. Alguns apresentam de 0 a 100. O valor 0 vai representar a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. Então, quanto mais próximo de 0, mais igual, mais a população apresenta uma igualdade em relação à sua renda. O contrário também acontece. Quanto mais próximo de 1 ou 100, representa uma maior desigualdade entre aquelas pessoas que moram naquele país. Ou seja, poucas pessoas detêm a maior parte da riqueza daquele país. Vocês perceberam que o índice de Gini é diferente do IDH, não é isso? O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH. Você tem um IDH mais alto, um índice com uma melhoria mais significativa. O índice de Gini é o contrário, galera. Quanto mais próximo de 1, o resultado já não é bom, já não é legal, mostra uma maior desigualdade. E qual que é a realidade brasileira? A realidade brasileira é essa aqui, ó. Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, melhor apenas do que países africanos. Depois vocês vão entrar nesse link também e verificar, dar uma lidinha nessa reportagem, tá? Do UOL, que mostra
justamente essa situação. O país, a partir do índice de Gini, o índice de Gini foi aplicado para todos os países e o país que tem a 7ª colocação é o Brasil. Vocês viram lá na aula do Pedro que o Brasil tem o quê? Ele está na posição 79, não é isso? A posição do IDH? Pois é, o índice de Gini já a gente lidera esse ranking, mas não é um ranking positivo, né, gente? Nós sabemos que é um ranking negativo. Então, esse é um dos maiores problemas do nosso país. E você já pensou nesse problema de desigualdade? Já fez a relação com o que nós estamos passando pela pandemia? Por essa situação global? O que vai acontecer e o que está acontecendo com o Brasil por essa tamanha desigualdade? Você já raciocinou sobre isso? Já teve uma reflexão aí? Vocês estão vendo aí uma foto da realidade de muitas famílias brasileiras. Essa é uma beneficiária do Bolsa Família, desempregada, recebendo aí aproximadamente R$ 212 para sustentar a casa e 3 filhos. Isso mostra justamente, né, qual é o nosso maior problema. O Brasil como um país, né, o 7º país mais desigual do mundo, também tem uma população aí, né, vivendo em condições precárias, sem os direitos básicos previstos pela Constituição. Saneamento básico, né, habitação, educação de qualidade, a uma boa alimentação ou a alguma alimentação. Quem é que vive com R$ 212 por mês, gente? Já pensaram nisso? Já pensaram como que essas pessoas vivem diariamente, né? Como que elas comem, o que que elas vestem, como que elas sobrevivem nessas condições. Então a gente tem um problema muito grande para poder enfrentar, que é justamente essa questão, né, da pobreza muito evidenciada pela alta concentração de renda nas mãos de poucas pessoas que moram no Brasil, que vivem no Brasil. É um problema porque nós temos uma grande desigualdade e justamente a concentração de renda nas mãos de poucos brasileiros. Nós vamos terminar a nossa aula número 2 dessa trilha pedagógica sobre desenvolvimento humano. Eu espero que vocês façam as atividades. Nós temos a sequência de atividades número 2 e espero que vocês gostem. Acessem o Atlas, vocês vão conhecer vários dados de municípios brasileiros. Podem investigar os municípios da região metropolitana, eu indico para vocês entrarem no Atlas e também conhecerem outros municípios da região metropolitana e também de outros locais do Brasil. Nós temos 5.500 municípios, hein, galera? Tem município aí para escolher, para poder pesquisar. Analisem os dados, tá? E até a próxima!